Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa aula de procedimentos básicos de enfermagem, hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre oxigenoterapia, tá? O que é oxigenoterapia? Consiste no tratamento, né, ou alguma correção de um distúrbio por meio de terapia com oxigênio, tá? E o que é a oxigenoterapia? Então, consiste na administração de oxigênio numa pressão superior à pressão de ar encontrada na atmosfera natural. Então, quando o paciente se encontra em um estado de dificuldade para respirar, né, ou seja, dispneia, quando o paciente se encontra em hipóxia, né, que é baixa quantidade de oxigênio, então utiliza-se o tratamento por meio da oxigenoterapia, tá? E existem alguns tipos, né, que podem ser realizados. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o catéter nasal, tá? Então, é um tipo de oxigenoterapia em que se utiliza um catéter, tá? Esse catéter vocês colocam diretamente nas vias aéreas superiores. Não necessita de máscara de oxigênio, tá? Então vocês instalam esse catéter. Ele vem com duas pontinhas, né? Que vocês vão colocar aqui no nariz. Normalmente o nome desse catéter é catéter tipo óculos, né? Porque vocês vão colocar aqui e depois vocês vão arrumá-lo, o restante da extensão, por trás da orelha aqui, tá? E ajustar atrás da cabeça na região occipital. Então, vocês vão utilizar esse catéter, vão colocar no paciente. E para isso, existem alguns cuidados, algumas orientações de enfermagem. Então, o catéter nasal, pessoal, ele deve ser trocado de 12 em 12 horas. Por quê, né? Porque o catéter pode sofrer algum tipo de alteração devido a uma obstrução, né? Então, se o paciente tiver muita secreção nasal, nas vias aéreas superiores, acaba obstruindo o catéter por causa das secreções. O catéter ficar ao mesmo tempo, né? Com o mesmo catéter, muito tempo com o mesmo catéter, pode causar lesões das vias aéreas respiratórias superiores, tá? Então, deve ser trocado de 12 em 12 horas. Lembrando, né, que ele deve ser trocado de 12 em 12 horas se ele for de uso contínuo, né? Existem pacientes que necessitam, né, por um período ou permanentemente de oxigênio contínuo, tá? Ou seja, o dia todo, noite inteira, sem parar, tá? Então, se esse paciente fizer uso contínuo, deve ser trocado de 12 em 12 horas. Outra orientação, cuidado de enfermagem, que vocês terão que se atentar, expliquem para o paciente inspirar, né, somente pelo nariz. Por quê? Para poder aproveitar todo o oxigênio que está sendo oferecido. Se ele respirar somente pela boca, ó, o oxigênio vai entrar e vai sair pela boca no momento da expiração, tá? Vai ser inserido apenas uma pequena quantidade de O2. Então, orientem para inspirar pelo nariz, para poder ser aproveitado toda a quantidade que for necessária de O2, tá? E outro cuidado, vocês vão perceber que na extensão do catéter, vocês vão precisar rosquear a ponta do catéter num frasco, tá? De oxigênio. Então, e esse frasco deve conter dentro dele, né, para poder fazer o efeito de umidificação, água destilada, tá, dentro, ou soro fisiológico 0,9%. Então, se esse catéter, né, tiver um efeito também para umidificar as vias aéreas e precisar, né, desse frasco umidificador, vocês devem se atentar, porque esse frasco ele tem uma marcação, tá? Essa marcação indica o nível d'água, até onde pode ser colocado a solução, soro ou água destilada, tá? Então, não pode ultrapassar essa marcação. Por quê? Porque corre o risco do paciente inalar, né, o próprio líquido, né? E isso não faz bem, tá, pessoal? Então, assim, nunca ultrapassem dessa marcação. E quais são os materiais que vocês vão precisar utilizar? Luvas de procedimento, o catéter tipo óculos, tá?
O frasco umidificador, solução para colocar dentro do frasco, seja solução fisiológica ou água destilada, tá? Vão precisar de uma gaze, se tiver necessidade de limpar as vias aéreas, alguma secreção ali contida, tá? E, além do frasco umidificador, a extensão, tá? Tem uma extensão de látex que conecta o umidificador com o catéter tipo óculos, tá? Conecta um para fazer uma ligação completa. Então, vocês vão precisar desses materiais para realizar. Sempre higienização das mãos, né? Antes de realizar o procedimento, explicar para o paciente. Quando vocês forem levar, né, os materiais até o quarto do paciente, procurem levar numa bandeja, né? Fica mais organizado, não colocar na mão, colocar em cima da mesa de cabeceira, tá? Vocês vão, depois de explicar para o paciente, vão colocar o catéter. Dependendo da situação, às vezes o paciente tem uma resistência, ele relata algum tipo de incômodo, tá? Então, assim, se realmente for muito incômodo para o paciente, não é para ser incômodo. A extensão do catéter não é uma extensão muito calibrosa, não é uma extensão longa, mas tem pacientes que se incomodam, tá? Principalmente também porque a outra extensão, né, do catéter tipo óculos, então vai entrar aqui os dois catéterzinhos, né, que vem anexado, e vai ficar nessa região do rosto, o plástico, o látex, né? E o paciente pode se queixar, de repente, de um desconforto nessa região por causa do atrito, tá? Então, assim, que vocês podem tentar fazer para minimizar, de repente, colocar gaze, né, nessa região, se ele sentir muito incômodo, mas normalmente não é necessário, tá? Se ele relatar muito incômodo, comuniquem o médico para ver se tem uma outra alternativa. Mas, normalmente, o que acontece? A outra alternativa que nós vamos ver é a máscara respiratória, né? Que também pode se tornar um incômodo para o paciente, principalmente os idosos, pessoal, que eles têm uma resistência para ficar com o catéter, tá? Então, vocês vão colocar esse catéter, vão instalar, né, na extensão e conectar. Sempre que vocês forem no quarto do paciente, atrás, né, do leito, tem uma régua. Essa régua contém tomadas, interruptor, né? Contém oxigênio, ar comprimido, tá? Vocês vão conectar no local que está escrito oxigênio, tá? Que normalmente a coloração é verde. E o oxigênio, o fluxômetro, ele vai de 0 litros por minuto a 15 litros por minuto. Ah, Nicole, tem que ter uma prescrição? Sim, é necessário uma prescrição, tá, pessoal? Então, o médico vai prescrever quantos litros por minuto, tá? Que ele vai administrar. E como que é feita essa escolha? Depende do que o paciente está sentindo. Então, de repente, se for uma dispneia, normalmente, né, indica-se de 5 a 7 litros por minuto, tá? Se for uma dispneia muito intensa, 10 litros por minuto. Se for uma parada cardiorrespiratória, tá? Dependendo da situação, de 12 a 15 litros por minuto, depende da prescrição médica, tá? O médico quem vai prescrever. Qualquer dúvida, comuniquem o médico ou a enfermeira, tá? Então, vocês vão ligar, vão descartar todos os materiais plásticos, né, que vocês utilizaram, higienizar as mãos novamente, vão checar na prescrição que vocês fizeram, né, o que o médico pediu na prescrição e vão anotar, tá? Administrado oxigênio, né, por catéter tipo óculos, por catéter nasal, tá? Não esquece de assinar e carimbar e pronto. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Para vocês entenderem o que é um catéter tipo óculos, eu vou colocar um videozinho para vocês aí, tá? Para que vocês possam ver, né? Para ter uma ideia do que eu tô falando. Às vezes não tem nenhum conhecimento, nem imagina como que é esse catéter, então no vídeo vocês vão conseguir identificar, tá? Outro tipo de oxigenoterapia é a inalação, pessoal. A inalação, ela é utilizada normalmente com uma combinação de soro fisiológico, né, oxigênio e a medicação,
né? Depende do que o paciente está sentindo, depende da doença do paciente. Então, para tratamentos de bronquite, pneumonia, bronquiolite, asma brônquica, então normalmente utiliza-se a inalação, tá? Pode ser realizado dentro do hospital e pode ser realizado na residência, se o paciente tiver, né, os aparelhos necessários. Lembrando que a inalação não precisa, né, quando é em residência, se o paciente às vezes não tem um cilindro de oxigênio na residência, né, então não vai precisar ser realizada conectada no oxigênio, pode ser feita somente com a medicação, né, com o aparelho e com solução de soro fisiológico, para vaporizar, né, a medicação, vaporizar o conteúdo que será administrado. Então, o que vocês vão fazer? Lembrando que o inalador, tá, e a máscara para inalação devem ser trocados com frequência. Normalmente, quando tem medicações prescritas por via inalatória, são de 6 em 6 horas, normalmente, tá, pessoal? Ou pode ter prescrição de 8 em 8, 12 em 12, mas normalmente é de 6 em 6 horas. Então, vocês devem higienizar, tá, a máscara respiratória nesse período que for ficar com o paciente, trocar todo o aparelho, né, a cada 24 horas. Então, tem esses cuidados que vocês deverão tomar. Os materiais necessários, né, aí serão o inalador, tá? A extensão do inalador, extensão de látex. Vocês vão ver que tem o inalador, ele tem um aparelhinho, tá? Que vai ser desconectado, que é onde vocês vão administrar a medicação ali dentro, tá? Depositar a medicação e vão fechar de novo. Aí vocês vão conectar esse inaladorzinho numa máscara respiratória, tá? Essa máscara respiratória, pessoal, é uma máscara de látex também, normalmente, tá? E ela vem com um elástico para poder colocar atrás da orelha. Tem pacientes que conseguem segurar, né? E tem paciente que tem dificuldade, não tem movimentação, então eles não conseguem ficar segurando a máscara. Uma dica que pode ser realizada que não é incômodo, né? Vocês podem usar uma máscara comum respiratória e anexar essa máscara respiratória no inalador, tá? Faz um cortinho com a tesoura, um orifício no meio da máscara, encaixa na outra máscara. O que vai ser de vantagem? Essa máscara ela vai ficar fixada por trás da orelha, né? Aí o paciente que não tem condições de ficar segurando, né? Que tem cansaço, que não tem movimentação, ele vai receber a inalação, né? E vai ficar preso ali, não vai ter perigo de cair, de escorrer, tá? Não vai ter chance dele não receber essa medicação, então é um improviso, né? Uma dica caso vocês precisem, tá? Essa máscara é descartável, mesmo aquela comum branca. E se a máscara de látex tiver, né, o elástico pode permanecer com a máscara e o elástico, tá? Então, vocês vão precisar do inalador, da máscara, da medicação, né, e da solução fisiológica que for utilizada também. É sorinho 0,9%, tá? Ah, pode ter medicações indicadas, né, sem diluição? Pode ser que tenha, mas normalmente as medicações são diluídas em soro. E o soro que vocês vão utilizar para diluição de medicação por via inalatória, não precisa abrir um soro de 200 ml, de 100 ml. Existem ampolinhas de soro de 10 ml, tá? De 5 ml que vocês podem estar utilizando o frasquinho. Normalmente a diluição é em 5 ml, tá? 8, 10 ml. E já pode estar descartando mesmo, não precisa reutilizar o mesmo frasco, a mesma ampolinha, tá? Então, esses são os materiais. Para preparar não vai precisar de luva, apenas higienização das mãos, tá? Na hora de administrar, podem calçar luvas para poder fazer a administração, tá? Qual que é a técnica empregada? Realizar a higienização das mãos, separar, preparar todos os materiais que vocês vão precisar, tá? Incluindo as medicações. Quando preparar, coloca na bandeja, leva até o paciente, explica para o paciente o que vai ser realizado, qual o nome da medicação, verifica se ele tem algum tipo de alergia, né, reação a essas medicações.
posiciona o paciente em posição de Fowler, tá? Que é semi-sentado, que vai auxiliar no processo de respiração, de troca gasosa, né? Vai facilitar a respiração e não vai permitir, né, que o inalador reflua o conteúdo da medicação para a face do paciente, que fica escorrendo. Então, coloca o paciente em posição de Fowler, orienta para que ele inspire profundamente para poder receber toda a medicação de maneira correta, tá? Se for necessário, pessoal, se esse paciente estiver escarrando, né, com tosse secretiva, pode fornecer um pouco de papel toalha para ele se limpar quando der vontade de tossir, tá? Tem medicações que são expectorantes, que ajudam nessa eliminação de secreção pulmonar, tá? Ou traqueal. Então, forneça um papel toalha, deixa perto dele. Se precisar, ele vai tirar a máscara, vai, né, tossir no papel ali, vai expectorar, tá? A inalação vai ficar quanto tempo no paciente? O tempo que for acabar. A partir do momento que não tiver nenhum líquido mais lá, nenhum vapor saindo, terminou, podem desligar, tá? O oxigênio ou o ar comprimido e retirar a máscara do paciente. Quando terminar, deixe o paciente em posição confortável novamente, se for sentado, se for deitado, ou retorne na posição que ele já estava, tá? Joguem os materiais que vocês utilizaram, que são descartáveis, né? Reúnam, deixa tudo em ordem, o quarto, a mesinha de cabeceira, lavem as mãos, façam a anotação de enfermagem, tá? E a checagem da medicação que vocês administraram. Então, vocês vão checar horário, nome, né? Carimbo, assinatura. E quando for relatar, administrado, item tal da prescrição médica, tá? Terminando, podem ficar por pé também no momento, verificar se o paciente terá algum tipo de reação, tá? Da medicação. Reações são um pouco difíceis de acontecer, mas podem ocorrer. Então, por exemplo, tem uma medicação que é utilizada, o nome dela é Berotec, tá? Ele tem alguns efeitos desconfortáveis, como tremor, taquicardia, tá? Então, se o paciente apresentar, né, esses sinais e sintomas com muita intensidade, aí vocês podem estar observando, comunicando o médico ou a enfermeira, tá? Mas existem alguns efeitos assim que são normais e outros efeitos colaterais mesmo, alguma hipersensibilidade a uma das medicações que causem uma reação alérgica. Então, durante a administração, podem ficar por perto ali do paciente para verificar se vai ter algum tipo de reação. Essas reações ocorrem normalmente em poucos minutos, tá? Não precisa esperar acabar a medicação. Então, logo no início, vocês vão começar a perceber se o paciente vai ter alguma alteração ou não, tá? E o próximo tipo de oxigenoterapia é a nebulização. Então, essa nebulização normalmente ela é contínua, tá? Com máscara facial. Então, ela é utilizada para aqueles pacientes que acabaram de sair, né, da ventilação mecânica normalmente, né, se recuperaram de algum tipo de patologia grave, né, que possa ter levado a uma intubação orotraqueal, né, pacientes que saíram do respirador e não conseguem ainda atingir, né, o nível de saturação necessário pela respiração espontânea. Então, eles vão precisar da nebulização contínua. Então, vão utilizar máscara respiratória continuamente, tá? Essa máscara é um pouco diferente da máscara de inalação. Vou mostrar para vocês como que funciona. Algumas notas, né, normas para serem seguidas. Esse conjunto de nebulização, que é a máscara, a traqueia parece uma traqueia, porque ela é cheia de ondulaçõezinhas parecidas com a traqueia, tá? É uma extensão em forma de traqueia. Então, a traqueia, o frasco, né? Todo esse conjunto deve ser trocado em até 48 horas, tá? E lembrando que esse material, ele passa por um processo de desinfecção, tá? Ou esterilização. Então,
por isso que deve ser trocado, tá? Outra notinha, observar se o paciente vai apresentar algum sinal de irritação na pele ou lesão que possa ser causado pela máscara respiratória, pelo látex, tá? Tem pacientes que têm alergia ao látex. Essa máscara respiratória, vocês vão ver que ela é maior, tá? Então, é diferente daquela máscara de inalação que preenche só essa região aqui. Essa máscara, ela fica nessa região aqui, ó, tá? Então, ela é bem maior, fica numa extensão maior da face. Os materiais que vocês vão precisar. A máscara do nebulizador, tá? A traqueia do nebulizador, o frasco do nebulizador, água destilada, que é a água estéril, né? Que vocês vão preencher até a marcação do frasco, tá? Vocês vão precisar de uma agulha ou de um dispositivo, tá? Para poder abrir o frasco de água destilada, tá? Tem um dispositivo normalmente que ele é pontudinho, parece a ponta do equipo, tá? Chama Transofix. Então, esse dispositivo a gente usa para perfurar o frasco de soro ou de água destilada e poder desprezar dentro do frasco coletor, tá? E é legal porque ele vem com uma tampinha, se sobrar a água ali, como a água destilada é estéril, o Transofix também é estéril, tá, pessoal? Então, deve ficar tampado para poder ser reutilizado, se não deixa de ser estéril, tá? Qual a técnica empregada? Então, vocês vão realizar a higienização das mãos, preparar os materiais, separar os materiais que vocês vão precisar, tá? Se porventura dentro do quarto do paciente não tiver um espaço para realizar a preparação, pode preparar no posto de enfermagem e levar até o quarto preparado, tá? Vocês vão comunicar o paciente, explicar o que será realizado, tá? Sempre coloquem a água destilada dentro do frasco coletor até a metade, tá? Até a marcação na metade, nunca encher e nunca menos que a metade do frasco. Aí vocês vão acoplar a traqueia, tá? A ponta da traqueia, uma das pontas direto na máscara, a outra ponta lá no frasco de oxigênio, tá? E lá embaixo, né, onde fica o fluxômetro do oxigênio, vocês vão rosquear o frasco com a água destilada. No vídeo vocês vão ver melhor como que funciona, tá? Vocês vão abrir o oxigênio de acordo com a quantidade em litros por minuto prescrita pelo médico, tá? Ah, e o médico não prescreveu nada, Nicole, e agora? Normalmente deixa-se de 2 a 5 litros por minuto, tá? Quando não tem uma prescrição, na dúvida perguntem, mas o usual, que é muito usual, 2 a 5 litros por minuto, tá? E normalmente esse paciente que vai fazer nebulização, ele vai ficar com oxímetro, né, de pulso, para poder avaliar o nível de saturação, para ver se tá indo bem, se não tá desaturando, se tá mantendo os níveis, tá? Os níveis de saturação, pessoal, o ideal é ser 100%, 99%, 98%, 97%, 96%, 95%, 94%, 93%. Abaixo de 91%, então assim, foi pro 90%, né? Verifiquem se tá tudo bem, peça ao paciente respirar, inspirar profundamente, ver se vai subir o nível, tá? Agora, se abaixar 89%, 88%, já apresenta uma situação de risco, diminuição de oxigênio aí para o paciente, tá? Então, prestem atenção. Então, vocês vão ligar, né, o fluxômetro com oxigênio, posiciona a máscara respiratória, deixa o paciente em posição confortável, tá? Posiciona. Existem alguns elásticos, né? E como a máscara ela é mais pesada, esse tipo de máscara para nebulização, o elástico não é só aqui na base da orelha, tá? Na região da mastoide aqui atrás. Ele passa por trás da cabeça. Então, vocês vão posicionar, tá? E colocar a máscara. Deixa o paciente em posição confortável, pergunta se tá tudo bem, se ele tá confortável, tá?
Se o paciente, pessoal, for muito agitado, né, insistir em tirar a máscara, desconectar, então vocês podem solicitar para o médico explicar essa questão, né, e verificar a possibilidade de uma restrição, tá? Pode ser uma restrição mecânica com faixas elásticas, né, onde o paciente não vai conseguir elevar as mãos até a face. Pode ser uma restrição química por meio de sedativo, alguma coisa assim desse tipo, tá? Para que o paciente não retire, é importante receber esse processo de nebulização. Então, vocês vão descartar os materiais, né, que não forem utilizados. Normalmente são os plásticos, né, que vem embalado a máscara, plástico que vem embalado a traqueia, o frasco coletor. Aí vocês vão descartar, higienizar as mãos, tá? E vão realizar a anotação de enfermagem. Na anotação, vocês vão checar, né, na anotação, que vocês administraram essa medicação prescrita pelo médico e vão anotar, tá? Paciente, peguem a anotação de enfermagem do paciente, coloquem o horário e sempre anotando. Realizando nebulização contínua, tá? Cliente em nebulização contínua. Sempre colocando nebulização contínua para ver que não pode ser retirado após um período. A contínua ela vai ficar durante todo o plantão. Quem recebeu o plantão já vai saber que a nebulização é contínua, ou seja, deve continuar diretamente no paciente, tá? E é importante lembrar, pessoal, se sobrou água destilada, como eu tinha comentado com vocês, tá? Não dá para utilizar em outro paciente, então vocês vão utilizar no mesmo paciente, tá? Tem instituições que, se tiver o Transofix para poder fechar, tampar a água destilada, pode ser reutilizado no paciente, né? Assim que estiver acabando o nível da água, completa novamente. Outras instituições pedem para descartar o frasco, a água, e quando for colocar novamente, pega um outro frasco, tá? Mas, se for o caso de reutilizar o mesmo frasco, se estiver tampado, tá, pessoal? Coloquem dentro da gaveta do paciente, tá? Da gavetinha de cabeceira, ou no posto de enfermagem, se tiver a caixinha de medicação dele, coloquem lá. Identifiquem o nome, o quarto, o leito, o que é, né? Ah, mas a pessoa tá vendo que é água destilada, mas precisa ser identificado. Anotado o horário que vocês abriram, tá? Data e horário, tá, pessoal? Isso é importante para identificação. Para quem for reutilizar, já sabe que tá lá, tá? E sempre quando forem passar o plantão também, comuniquem, ó. Utilizamos metade do frasco de água destilada, sobrou um pouco. Quando acabar essa água do frasco, pode reutilizar dessa água que tá junto com as medicações do paciente, tá? Qualquer dúvida, podem ir falando comigo. Oxigenoterapia parece uma coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem algumas coisas com que vocês devem se atentar, tá? Eu tô encaminhando o videozinho para vocês verem os materiais que eu falei para vocês. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Muito obrigada, pessoal, gratidão. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.